Fica de pé no seu lugar, segura a sua Bíblia. Há algumas semanas o Senhor colocou esse tema no meu coração, dessa mensagem, nessa noite. E ela é muito importante, eu acredito que os irmãos vão colocar o tema aí para nós. E eu queria que antes você orasse e falasse que a palavra de Deus traga revelação ao seu coração. Segura a sua Bíblia e ora e fala: Senhor, eu amo a Tua palavra. E eu oro agora para que toda a revelação espiritual venha sobre a minha vida. Nós repreendemos todo tipo de dispersão, tentativa maligna de impedir a palavra ser revelada nessa noite. Comece a orar e fala: Senhor, que essa palavra traga um mover na minha vida espiritual, na minha casa, na minha família. Senhor, a todos que estão conosco pela internet, eu oro agora para que venha a presença, para que venha a unção do Espírito Santo. Levante a sua Bíblia e diga bem alto comigo, fala: eu declaro que eu sou, que eu tenho, que eu posso, tudo que está escrito aqui na palavra de Deus. Declaro e confesso, meu coração está aberto, a minha mente está alerta, e eu repreendo toda tentativa de demônios de roubarem a semente semeada. E eu profetizo, eu a recebo, ela vai produzir frutos para a glória do Senhor. Então, ainda em pé, onde estão os demônios hoje? Marcos capítulo 1, verso 23. Abra sua Bíblia aí no seu lugar. Você que está em casa, que você puder ficar em pé também em reverência à palavra de Deus. Marcos 1, 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, a qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e ele lhes obedecem. Quem pode dizer amém? Antes de você assentar, declare para umas 3 pessoas: Deus vai falar ao seu coração. Profetiza aí. Você que está em casa, Deus vai falar ao seu coração. Alguns dias atrás eu estava visitando a minha família e dando umas voltas na cidade onde eu cresci. E passei em alguns lugares onde era comum para mim durante toda a minha infância. E eu me lembrava de momentos do caminho que eu fazia toda sexta-feira para ir para uma reunião que nós chamávamos de intercessão. Mas por várias semanas e anos eu estava envolvido em ajudar um grupo de irmãos ministrando a pessoas com problemas de possessão espiritual. Então se tornou comum toda sexta-feira ficarmos até tarde em atendimentos individuais ou de familiares. E não era incomum o fato de pessoas ficarem possessas. Começou a se tornar algo muito cotidiano, toda semana. E nós estávamos lidando com casos de pessoas que se envolveram com espiritismo, com macumbaria, com feitiçaria, misticismo e tanta coisa. E eu, quando estava lá me lembrando daquele tempo, me veio algumas perguntas que eu quero fazer agora. Parece que em algum momento da igreja, parece que era mais comum em nossos cultos, ou naquela minha época, de vermos a manifestação de pessoas com problemas espirituais, o que nós chamamos de pessoas possessas, ou ficarem atormentadas por demônios. E não era incomum nós termos que ter irmãos na igreja, os nossos obreiros preparados durante o louvor, a mensagem, de pegar aquele irmão e levarmos para uma sala preparada, e ali orarmos por ele, ministrarmos e expulsarmos aqueles demônios. E um tempo atrás uma pessoa me perguntou: pastor, onde estão os demônios hoje? Parece que a gente não se vê mais tantas pessoas endemoniadas, ou talvez nem tanto na televisão como era antigamente. Bom, eu fazendo perguntas, eu queria que você pensasse comigo: será que esses demônios mudaram a sua tática, a sua estratégia? Não possuem mais o corpo de ninguém? Onde estão eles nos dias atuais? Será que eles desistiram de atuar assim, ou pararam de existir? Parece que as manifestações demoníacas não são tão frequentes, são raras. E por mais que elas sejam raras, nós sabemos, por evidência bíblica,
que elas são reais, que elas acontecem, e de vez em quando isso de fato acontece, mas se nós não temos uma ênfase que nós dávamos antes para esse tipo de assunto, batalha espiritual, libertação, qual é a ênfase dos dias atuais? Por que não tem acontecido com a mesma incidência, constância, que uma época da igreja em tempos passados? Será que a igreja perdeu a sua autoridade? É uma pergunta a ser feita. A gente pode entender que a igreja passa por fases de extremos. É ruim porque isso é algo normal do comportamento humano, mas atinge a igreja às vezes passa por ênfases extremos. Há um extremo que foi focado em um assunto, numa época, e depois não foi tão tocado mais. O problema e o perigo dos extremos é quando não há um equilíbrio. Por exemplo, se naquela época de possessões espirituais, tudo era o diabo, nós tínhamos o extremo de pessoas que davam desculpa das suas ações, dos seus pecados, das suas escolhas, dos seus problemas, das suas pisadas na bola ao diabo. Então tudo era o diabo. Eu fiz porque o diabo, eu adulterei porque o diabo, foi demônios. Então era fácil alguém falar, eu preciso expulsar o demônio da minha vida e aí eu vou melhorar. E nem sempre isso acontecia dessa forma. Mas há um outro extremo que talvez nós estamos nos dias atuais. O extremo de trazer tudo para a razão ou para a alma da pessoa. Nós estamos no extremo do humanismo, onde o homem é o centro, ele tem a responsabilidade total. E agora nós não culpamos mais o diabo. Nós culpamos o comportamento humano. O homem, ele está no centro. E com isso nós temos o extremismo de racionalizar ou humanizar situações que são puramente espirituais. Quem está me entendendo, diga amém. Por mais que pessoalmente eu creio que a igreja tem crescido em maturidade bíblica e sabedoria de lidar com os casos espirituais, sabendo que o ser humano, ele não é só espírito, mas envolve alma, envolve outras partes, outros elementos. Então, se nós temos um entendimento melhor de lidar com batalha espiritual, juntamente com cura interior, com as suas responsabilidades pessoais, e nós temos uma visão mais ampla, mesmo com isso, eu e você corremos um grande perigo de esquecermos da realidade dos demônios, de esquecermos da realidade com quem nós estamos travando uma batalha. Sabe quando você está passando aquele momento de guerra, que o apóstolo Paulo diz no capítulo bíblico da batalha espiritual, que é Efésios 6, ele chama lá do dia mau. E quando você está passando todo tipo de luta, de problema, de amargura, de opressão, de levante contra você, e você começa a racionalizar os motivos daquele problema. Eu estou passando por causa disso, porque eu fiz isso, porque eu estou com problema nessa área, por causa do casamento, por causa daquilo. E nós podemos racionalizar e buscar os motivos e esquecemos de uma verdade bíblica que diz a nós em Efésios que a minha luta e a sua luta não é contra seres humanos, não é no campo terreno, da esfera humana, visível, material, tangível. Mas a Bíblia diz que nós estamos em uma guerra chamada guerra no mundo espiritual. Então, se nós temos perguntas para isso, as perguntas os demônios pararam de possuir pessoas e elas não estão mais possessas, os demônios estão de férias, a igreja não expulsa mais demônios, perdeu esse ministério, não tem mais quem expulsa demônio, as pessoas não estão mais possessas por demônios, porque os demônios não estão mais agindo assim, a igreja perdeu a sua unção, a autoridade para isso. Será que não há mais manifestações de pessoas endemoniadas nos dias atuais? Algumas semanas atrás eu vi pastores comentando uma foto que saiu nos jornais do mundo inteiro e saiu em jornais importantes no Brasil. Eu acho que vai dar para você ver essa foto, talvez muitos viram, que é uma história, parece impressionante, de uma família em Nevada, que tiraram uma foto da câmera ou da babá eletrônica. Tem como apagar as luzes para tentar, vermos se visualizamos melhor? A história impressionante de uma família em Nevada, de Tori Mackenzie. Ela decidiu instalar uma câmera no quarto dos netos para monitorar o sono das crianças, já que uma delas, Amber Mackenzie, de 2 anos, revelou que conversava com algo invisível no meio da noite.
E ao checar as imagens gravadas, a avó notou um vulto bizarro que circulava próximo ao berço dos netos, pouco antes das 3 horas da manhã. E o episódio aconteceu em janeiro de 2021, em Nevada. Mas a repercussão continua porque a família não sabe realmente o que pode ser o vulto e pediu ajuda nas redes sociais. Tori revelou que a descoberta a fez temer pela vida de seus netos, já que poucos dias antes da gravação, a sua neta foi vista pelos pais alertando um intruso invisível para ele ir embora. A criança falava de madrugada para alguém ir embora do quarto. Essa matéria foi publicada pela revista Isto É, você pode consultar, e pelo jornal Gazeta Brasiliense. Jornais também importantes colocaram essa matéria, porque checaram se era montagem ou não. E esse vulto aí, da aparência de um demônio com chifres, tudo indica que não tinha evidências de ser montagem. A pergunta é, o que você acha? Você acha que essas fotos aí de fantasmas é montagem, isso é real? Isso pode acontecer? Você acredita? Você tem medo? Você não gosta de ver isso, uma foto? A pergunta é, por que o demônio sairia na foto? Deus permitiu que fosse gravado? O diabo tinha algum propósito de se manifestar? Pastores começaram a falar e a comentar isso nas redes sociais. Eu estava vendo alguns pastores que eu gosto, falando das experiências pessoais. E um desses pastores disse, em uma grande rede social e uma matéria no site, e as pessoas falavam, é montagem, é fake, eu não acredito. Outros falavam, eu acredito. Então aquele pastor falou, isso aconteceu na minha casa com os meus filhos, meu casal de filhos. Ele falou que quando os filhos eram crianças, os filhos tinham visão de demônios, e eles tiveram que orar com as crianças, expulsar, orar pela casa, porque os filhos daquele pastor falava que tinha pessoas visitando eles à noite. E isso fez com que muitas pessoas ali parassem para ouvir o testemunho desse pastor. A pergunta que eu te faço é, será que eu e você precisamos ver na mídia fotos assim de pessoas querendo saber se os demônios foram fotografados, para termos uma ciência, uma revelação da seriedade do assunto e olharmos para a Bíblia, e a Bíblia falar que nós deveríamos sim vigiar e estarmos alertas com a realidade da batalha espiritual. O que a Bíblia revela sobre esse tema? Será que os demônios são reais? Eles continuam atuantes? Segundo o livro de Apocalipse, eles estão mais atuantes como nunca antes. Se no tempo de Jesus ele lidava com pessoas possuídas por demônios, como no texto que nós lemos, como o demoniado de Gadara, o gadareno, que era possuído por uma legião de demônios, Apocalipse traz uma profecia sobre os dias atuais. Apocalipse 12, verso 12, e eu já adianto para você que a partir de agora eu vou te dar uma enxurrada de texto bíblico. Se você não tiver habilidade para abrir, tenta anotar, os irmãos da mídia vão ser hábeis para colocar tanto texto, porque eu quero que a Bíblia te mostre a realidade de um tema que a igreja atual tem ignorado, a realidade da batalha espiritual. Apocalipse 12, 12 diz assim: por isto festejai, ó céus, e vós, o que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Se nós estamos nos dias à volta de Jesus, e essa profecia fala do tempo do fim, que o diabo, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele desceu até vós, então a situação está muito mais séria. Tem gente que acha que os demônios estão de férias, voltaram para as regiões espirituais. Já a Bíblia fala que agora o próprio diabo desceu. E se ele desceu das regiões espirituais, aonde potestades habitam, aonde ele está hoje? Será que ele mudou as suas táticas? Será que você precisa de uma foto para te lembrar da realidade de Efésios 6, verso 10 em diante? Será que você não teria que ler esse texto todo dia para saber que nós estamos nos dias que a batalha espiritual está se intensificando, porque o diabo está com mais cólera? Efésios 6, 10. Quanto a mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne ou o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso,
contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Quem pode dizer amém? Se você achar que demônio não aparece na casa de alguém, na beira de um berço, tenta atingir as nossas crianças, tenta destruir um casamento, gerando divórcio, tenta levar alguém para as drogas, tenta colocar uma enfermidade mortal, se você acha que demônio não está atuando numa batalha com foco contra o povo de Deus, você precisa arrancar essa página da Bíblia, da sua Bíblia. Você tem que arrancar. Se você não acredita, arranca o Salmo 91 também. Se você não acredita, vai arrancar muito texto que eu vou te dar agora, porque nós estamos lidando com uma realidade. Sabe, quando você está passando aquela semana que não tem explicação, porque há uma resistência no mundo espiritual para você desistir da vida, para você parar com tudo, pensamentos de morte, pensamentos de abandonar o barco, sufoco, opressão, você acorda não sabendo porque tem aquele peso nos seus ombros, não dá vontade de levantar da cama, também muitos não têm vontade de dormir, a insônia, e nós somos num tempo onde nós queremos racionalizar tudo isso com os problemas da alma, não que isso seja errado, sabe, a ênfase na depressão, no estresse, na pandemia, nas doenças psicossomáticas, que são as doenças da alma. O problema é quando você foca em tudo isso e começa a procurar ajuda, e deve procurar ajuda aos profissionais, e você vai para um aconselhamento, e você vai para uma terapia, e de repente tudo você gasta o dinheiro e não vê solução, porque você esqueceu que isso deveria também ser analisado, sem antes perder a prioridade da realidade, que você é um espírito, que o mundo espiritual é real, e que é real a existência dos demônios que estão em guerra contra você. Se você se esquecer da realidade espiritual, você já perdeu, você cai nos laços, nas ciladas do diabo. E eu senti que Deus me deu uma confrontada nas batalhas dos últimos dias, onde eu estava tentando entender o porquê algumas situações estão travadas, parece que a coisa não vai, e o Senhor parece que me deu um choque, dizendo, você esqueceu com quem que você está lidando? Paulo nos dá uma advertência séria, que ele escreveu aos Coríntios, que eu quero ter esse texto como um texto-chave dessa noite. 2 Coríntios 2, verso 11. Paulo está dizendo que o diabo pode ter vantagem sobre a igreja. E ele diz assim, eu estou lendo pela Revista e Atualizada, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ignorar os desígnios é você se esquecer do que o diabo faz, pode fazer e quer fazer. Se você ignora a existência de uma batalha, de demônios contra você, o diabo tem vantagem sobre você. Ele está um passo à frente. Ele está um passo à frente quando você não acredita na batalha, quando ele está disfarçado e você não o desmascarou. Então ele está no oculto e você está lutando como dando soco no ar, sem saber aonde atacar, sem saber quem é o seu adversário. Deixa eu te dizer uma coisa, para você vencer essa batalha, você precisa saber quem é seu inimigo, com quem você está lutando, com quem você está em guerra, conhecer as táticas do inimigo, vigiar e estar protegido no Senhor, saber lutar, saber avançar e atacar. Mas a Bíblia diz, você não pode ignorar os desígnios. A palavra desígnio, usada no grego pelo apóstolo Paulo, ela significa literalmente plano, propósito e intenção. Plano, propósito e intenção. Se fosse traduzir para uma tradução literal para o português, era, você não pode ignorar os pensamentos do diabo. Para você vencer o inimigo, é necessário saber como ele pensa. Pastor, mas como que pode isso? A Bíblia te revela como o diabo pensa,
como são as suas táticas. Aquele que veio para matar, roubar e destruir, segundo Jesus. Aí você fala, ok, eu devo me preocupar, eu devo saber desse tema bíblico, eu devo analisar o que a Bíblia fala sobre batalha espiritual. Não é para se preocupar, a Bíblia fala que você deve vigiar. Diga para quem está perto de você, não é para preocupar, fala para ele, é para vigiar. Eu quero te falar do ensino de um apóstolo que teve problema nessa área. Problema nessa área porque ele ficou de certa maneira um pouco endemoniado. Ele iria se tornar um dos principais discípulos de Cristo, um dos principais personagens do Novo Testamento, uma das principais lideranças. Ele seguia a Cristo, mas ele teve a triste experiência de Jesus repreender o diabo na vida dele. Eu estou dizendo sobre Pedro. E é esse que teve esse problema espiritual do diabo de Jesus mandar o diabo embora da vida de Pedro. Ele escreve a sua carta em 1 Pedro 5,8, e ele escreve assim à igreja, para mim e para você: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Pedro, que teve essa experiência, diz: toma cuidado, seja sóbrio, vigilante, porque o diabo, seu adversário, anda em derredor de você, rugindo como leão. Ele não é o leão, mas ele se disfarça de leão. Ele tem um certo rugido, tentando um momento para devorar, para atacar. Há uma comparação do diabo com o ataque de um animal selvagem chamado leão. Então, ele está na espreita. Você já viu no National Geographic os vídeos dos leões africanos? Como que a leoa fica no meio da moita esperando a hora certa de dar o bote. É essa analogia de Pedro. E Pedro passou por isso. E as palavras que ele usa é sobriedade e vigilância. Sóbrio é alguém que não está bêbado, que não está dormindo, que está acordado, que está alerta. Vigilante é aquele que fica de vigia, de prontidão, para que esse bote maligno não aconteça. Aí talvez você fale assim: pastor, mas o apóstolo João diz que o diabo não pode me tocar. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, e antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Se o maligno não pode te tocar, te possuir, o que ele pode fazer? Primeiro, a Bíblia está dizendo que é para aqueles que é nascido de Deus e que não vivem em pecado. Diga comigo: nascidos de Deus, tiveram a experiência do novo nascimento, então o Espírito Santo habita dentro de você e você não vive no pecado, você não dá brecha. Se ele não toca, o que ele pode fazer que Pedro está mandando a gente ser sóbrio e vigilante? Eu enumerei algumas coisas quando eu estudava a Bíblia e eu quero compartilhar com você. Eu te confesso que eu estou falando nessa noite há muito tempo, talvez anos, eu não ouvi de nenhum outro pastor. Isso me assusta, porque a gente tem falado tantos outros temas, e menos assuntos básicos da sua vida diária, que é o que eu vou falar agora. O que demônios podem estar tentando fazer contra a sua vida, querido irmão, querida irmã, e contra a minha vida, contra a minha família. Primeira coisa que os apóstolos falam que o diabo pode fazer contra a igreja. Em 1 Timóteo 3,6, Paulo diz que o diabo contra a igreja pode lançar uma condenação. 1 Timóteo 3,6, não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Aqui está falando sobre os novos obreiros, mas aqui está dizendo que para essa igreja, o diabo, que é o acusador, ele lança calúnia e difamação. Então ele nos acusa diante de Deus, acusa Deus diante de nós, como foi em Gênesis, e acusa uns contra os outros. E o alvo dele é deixar alguém debaixo de condenação, de acusação. Você já viu alguém que fala assim: a minha vida não vai mudar, eu não presto, eu não sei como que a coisa vai mudar, talvez o meu destino é um inferno. O diabo conseguiu lançar uma condenação na cabeça daquela pessoa que a aprisionou. Outra realidade que ele pode fazer contra a minha vida e contra você, ele pode gerar uma resistência contra aquilo que você faz. Seu trabalho, seu casamento, suas finanças, seu ministério, sua saúde,
Tudo ele pode colocar no meio dizendo, eu vou resistir. É um adversário que está lutando, dizendo, não vai para frente. Esse trabalho, esse negócio, aquilo que você começou, não vai para frente. E aonde está a prova disso? Ele tentou barrar o ministério apostólico do maior apóstolo da Bíblia, Paulo. Em 1 Tessalonicenses 2,18, Paulo revela que ele queria muito ir para um lugar, fazer a obra de Deus. Por isso quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Satanás pode barrar o caminho de um apóstolo? Sabe, a batalha espiritual não é conto da carochinha, não é brincadeira. Não é alguém viver uma vida totalmente sem sobriedade ou sem vigilância, porque o maligno não me toca, mas Paulo está dizendo, olha, o diabo me impediu de ir até vocês. Terceira coisa, Paulo diz em Efésios 6,16, que se ele não nos toca, ele atinge-nos com dardos inflamados, flechas envenenadas. Paulo usa um conceito de guerra militar e de coisas que eram conhecidas à época. E povos bárbaros, eles não tinham as armaduras dos romanos, mas eles tinham técnicas indígenas. Havia alguns tipos de sapos, como existem nas tribos da Amazônia até dos dias atuais, que há veneno mortífero. Eles então pegavam aquele veneno, colocavam nas pontas das flechas, e a flecha atravessava a armadura do soldado e o matava envenenado. E ele está usando essa analogia dizendo, você precisa ter o escudo da fé que pode apagar os dardos inflamados do maligno. Então ele lança um dardo contra a minha mentalidade, minhas emoções, meus pensamentos e sentimentos podem estar influenciados ou atacados. A minha saúde espiritual, a minha saúde emocional e a minha saúde física pode ser atingida por um dardo liberado por demônios. Quarta coisa, Paulo diz que a igreja pode dar lugar para o diabo entrar. Você já viu aquela expressão de dar brecha ao diabo? O pecado abre brecha para demônio. Talvez você não tenha visto a seriedade disso que Paulo diz em 1 Coríntios 5,14. Ele está dizendo à igreja, quero portanto que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário. O adversário é o diabo. Ocasião favorável de maledicência. Ele está dizendo, não dê ele lugar para ele entrar na vida de... Ele está tratando aqui com o caso de viúvas novas que perderam o marido e para não viver uma vida carnal, na prostituição. Ele fala, é o momento que o diabo vai atacar você. Mas ele diz em Efésios 4:27, de uma maneira mais geral e clara para toda a igreja. Vamos ler segundo o telão? 1, 2, 3 já. Nem deis lugar ao diabo. Vamos falar bem mais alto, com muita força. 1, 2, 3 já. Nem. Querido irmão, querida irmã, um crente nascido de novo, que tem o Espírito Santo, que conhece a palavra, pode dar lugar ao diabo. Eu vou te mostrar que teve pelo menos 4 pessoas na Bíblia que deram lugar, literalmente, o diabo entrou. O diabo pode entrar na sua vida, de alguma maneira, nos seus pensamentos, em áreas da sua vida, e propor para você um divórcio inevitável, um abandono de família, uma entrega à pornografia, a uma entrega a vícios, às drogas, ao roubo, a alguma cegueira, a alguma idolatria, a ganância ao dinheiro. O diabo pode entrar quando nós damos lugar a ele, talvez em uma área da sua vida, da sua saúde, seja emocional, seja física. Quinto lugar, Paulo diz que ele pode armar ciladas para que eu caia nelas. Se ele arma uma arapuca, é para alguém cair. Ele armou um esquema, colocou gente, colocou um esquema, ele planejou lá na frente, armou um caminho para você entrar nele, colocou uma mulher, colocou um homem, colocou um vizinho, colocou alguém. Efésios 6:11, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não é se ele vai, é quando ele vai armar uma cilada contra você. E Paulo está dizendo, você precisa da armadura de Deus. Sabe, a ciência diz, universidades começaram a
propôs ajuda psicológica e psiquiatra a ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, principalmente nos Estados Unidos. Aqueles homens que tinham voltado da guerra não conseguiram sair da atmosfera da guerra. E acontecia de homens acordarem, vestirem a farda, pegarem um fuzil e ir para as ruas. Estavam lá querendo procurar os aviões para atacar. Então os vizinhos chegavam e falavam: você está com sonâmbulo, você está com algum problema? E a pessoa estava na cabeça envolvida daquele trauma e ela precisava de ajuda. E as pessoas que queriam ajudar diziam: você não precisa mais de colocar a farda, a armadura, você não precisa colocar esse esquema, você não precisa do fuzil, porque a guerra já acabou. E aí alguns iam tirando aquela roupa. Hoje em dia tem que ser o contrário. Tem crentes que têm essa teoria: o diabo não me toca, então eu não preciso estar armado, eu não preciso estar vigilante. E toda hora estão caindo nas ciladas do diabo. E toda hora estão vivendo uma vida de fraqueza. Por quê? Porque hoje é o tempo de você levantar as suas armas espirituais, estar revestido de toda a armadura, porque há um adversário que está tentando armar ciladas. Mas a Bíblia prometeu: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Você pode aplaudir esse Deus? Só que Paulo também diz que nós podemos dar lugar às ciladas, às brechas do diabo, quando eu dou mau testemunho. Você não parou para pensar? Mas quando você escolhe o pecado e começa a dar mau testemunho cristão, seja em qualquer área da sua vida, deixa de ser dizimista fiel, começa a sonegar de Deus e dos homens, você tem um pecado oculto, você está preso na pornografia, você está com um namoro sujo, escondido, vivendo uma vida de casado enquanto é solteiro, você está com maledicência, você está usando roupas sensuais, você tem uma linguagem mundana, fala palavrão, você não tem temor. Sabe o que acontece? Paulo diz em 1 Timóteo 3,7, que para essas pessoas que não têm bom testemunho, vão cair na cilada e no laço do diabo. 1 Timóteo 3,7, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Eu tenho que ter bom testemunho, as pessoas têm que ver a minha preocupação com o testemunho, para que eu não caia no laço do diabo. O diabo também tem uma patente dele, tem algo que a Bíblia fala que ele é dono, ele é o pai, ele gerou uma criança. João 8,44, qual é o filho do diabo? Jesus disse: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele é o pai, ele tem a patente, ele é dono dessa criança, ele gerou. Então todas as vezes que a mentira entra na sua vida, o diabo está atrás dela, ela é dele. Então você teve uma mentira na sua vida, no seu casamento, da sua vida familiar, da sua vida financeira, você está escondendo algo, você está preso à mentira, você está preso no pai da mentira. O diabo está ali, como se tivesse algo amarrando, ou dando a ele essa autorização, porque pertence a ele a mentira. Deixa eu te dizer, tem coisas muito sérias que você tem que atentar com detalhes. Há um tempo atrás, um pastor que me ajuda muito, que me cobre, um amigo que guarda o meu coração, a gente conversa muito sobre ter vida fiel a Deus, ter santidade, ter muito zelo com lidar com finanças, sexo oposto, nosso ministério, e nós conversamos sobre isso, e ele falava comigo: olha, sabe o que nós pastores precisamos ser exemplos? A Bíblia diz que Deus ama a verdade do íntimo. Tem dois tipos de verdade: a verdade que você fala e a verdade do íntimo. Tem meias verdades. Você chega atrasado numa reunião e fala uma meia verdade, não foi a verdade do íntimo, você provocou aquele atraso. E quando você fala uma verdade mais ou menos, você está tendo uma licenciosidade, uma abertura, dizendo: não, um pouco da mentira pode entrar na minha vida. Talvez quando você esconde coisas do seu marido, da sua esposa, você está dizendo: um pouco da mentira pode entrar, mas a mentira tem um pai que acompanha, e você sabe quem é. Outra coisa que o diabo pode fazer contra a igreja, ele pode seduzir, enfeitiçar e amarrar. Onde está isso na Bíblia? Apocalipse 20, verso 10.
Olha para a sua Bíblia, vai anotando os textos, medita depois. No Grupo Vida nós vamos mergulhar nessa ministração. Apocalipse 20, 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, a trindade satânica, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O diabo, o sedutor deles, ele tem um título, ele seduz. A Bíblia fala que ele é o Deus desse século que cegou o entendimento. Então você não consegue entender cristão que está preso no adultério, ou larga a esposa, ou a esposa que larga o marido, ou está afundado, preso nas garras de um poder, do vício. E homens já falaram para mim: pastor, eu não consigo me libertar da prostituição, seja a pornografia, seja relacionamentos imorais. A pergunta é: será que não tem um poder seduzindo? O poder sedutor das drogas, do roubo, do ódio, da falta de perdão, de querer abandonar, de querer vingança. Será que não tem um poder sedutor atuando por detrás disso? Outra coisa que ele pode fazer, ele pode matar. O autor de Hebreus, em Hebreus 2,14, diz: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Tem o poder de matar, tem o poder da morte. Ele arma um laço para matar, roubar e destruir. A Bíblia está dizendo que ele pode matar. Ele pode induzir e entrar no coração de alguém que deu uma brecha, mesmo sendo alguém como o homem segundo o coração de Deus, o amigo de Deus, o adorador chamado Davi. Você sabia que a Bíblia diz em 1 Crônicas 21, verso 1, que Satanás induziu, incitou Davi a levantar o censo de Israel. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi. A palavra incitou significa que ele teve uma chance de entrar. Ele teve um trabalho na vida de Davi. Meu Deus. Você lembra de Simão, Pedro, João? Vamos começar com Judas, um dos 12. João 13:2 fala que durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Primeiro o diabo colocou no coração, e depois Jesus disse que o diabo entrou nele. Você vai dando legalidade ao diabo. Judas foi deixando a mentalidade, os dardos inflamados, os demônios seduzirem, e depois que o diabo colocou no coração, o diabo pode entrar dentro dele. Também Pedro, Marcos 8:33, Jesus, porém voltando-se, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Como eu te disse antes, Pedro estava endemoniado para Jesus falar: sai deles, Satanás. Nós temos um casal na igreja primitiva que Atos 5:3 fala que encheu Satanás o coração de Ananias e Safira para mentir ao Espírito Santo. Encheu Satanás o coração de um casal dentro da igreja. O diabo pode ter acesso à alma, ao coração de alguém, à mentalidade de alguém. Então a pergunta é: como que os demônios estão atuando nos dias atuais? Se nós lemos Apocalipse 12:12, que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta, ele está com força total, ele está levantando o seu exército para tentar seduzir todo mundo. A Bíblia diz, Apocalipse 12, verso 9, olha a sua Bíblia aí: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, com ele e seus anjos. O sedutor do mundo todo foi atirado sobre a terra. O grande dragão. Como que ele está atuando hoje? Há uma profecia apostólica do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 6:20, sobre os últimos dias. Olha o que ele diz lá, em 1 Timóteo 6:20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado,
tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual professando alguns se desviaram da fé, e a graça seja contigo. Paulo diz que nos últimos dias o amor de muitos ia se esfriar, que muitos iriam se apostatar, mas ele diz que viria um apego a algo chamado a ciência falsa. Se o diabo está com força total seduzindo o mundo, nós podemos ter certeza que ele está focando na ciência falsa, que nega o Criador, que levanta o anticristo, que tem o homem como centro para exaltar o número da besta, que é 666, 666, a tríade do número 6, que é o número do homem, a plenitude do humanismo. Então você pode ter certeza que o foco do diabo para seduzir mentalidades estão nas universidades, nas faculdades, nos centros políticos das nações, naqueles que formam ideologias, filosofias e que pode fazer tendências e induzir pessoas. Sabe, parece que daqui a pouco nós vamos sofrer uma pressão. Quando você confessar que você é heterossexual, as pessoas vão assustar. Parece que agora a lei é você assumir o homossexualismo como uma naturalidade. Aonde está a força opressora das seduções ideológicas e filosóficas contra os nossos filhos na escola, contra a nossa mídia, bombardeando a nossa cabeça? Será que você acha que agora não tem um foco total de demônios? Parece que é normal hoje eu ouvir falar que crentes assistem séries com o nome Lúcifer, como se fosse normal. Tem lá no Netflix uma série para você assistir no seu tempo de descanso, que é sobre Lúcifer. Sabe, parece que nós vamos ficando cegos diante de uma filosofia que vai nos cegando, e as coisas vão se tornando comuns, e nós aceitamos a mentira de igrejas pregando a graça barata, que você pode viver uma vida de qualquer jeito, que no final Deus te perdoa porque Ele é amor e está tudo certo. Aonde os demônios estão atuando? Deixando alguém possesso dentro da igreja, ou num foco total contra a minha casa e contra a sua casa, sabendo que pouco tempo lhe resta, e ele está levantando um exército contra Deus e contra nós? Abra sua Bíblia, Apocalipse 19, 19. Olha essa profecia. João viu uma besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. O diabo está levantando um exército, ele está cumprindo essa profecia, ele está atuando hoje como nunca antes, através do espírito do anticristo. Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2,9, que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Agora nós temos uma eficácia de Satanás, com todo o poder. É o tempo do todo poder. É o tempo agora que os demônios centralizaram as suas forças, como que no round final, é tudo ou nada, porque eles sabem que pouco tempo lhe resta. Então eu quero encerrar essa mensagem te alertando como deve ser a nossa vida para andar em vitória. O que a Bíblia nos ensina que nos leva à vitória contra o adversário? Primeira coisa, 2 Coríntios 11, 14, você precisa de revelação. Sem revelação o diabo te derrota. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele quer te enganar. Parece que dentro da sua casa, o problema com a sua esposa não é mais o diabo. É outro nome que dá. É falta de sintonia. Sei lá, desentendimento, a gente não fala a mesma língua. Agora, o diabo está atuando nas finanças e o nome é outro. Você se esqueceu que ele anda disfarçado. Primeiro tem a revelação, desmascare o diabo na sua vida. Desmascare, saiba que a sua luta não é contra pessoas. A sua luta não é contra o seu cônjuge, não é contra o seu filho desviado, não é contra os seus pais que te perseguem. Há um adversário que está tentando rugir como um leão. Segundo passo que você tem que dar, você precisa saber pela fé, que a Bíblia te revela que o nosso Jesus, ao ressuscitar, ele pisou na cabeça da serpente e ele tirou a autoridade do diabo. O Senhor já venceu naquela cruz. Você pode dizer amém? Fala, o meu Deus já venceu. Mas a Bíblia diz que mesmo tendo a vitória, o diabo continua atuante
como aquela cobra que ainda tem um veneno tentando, mesmo depois de pisada, querendo dar algum tipo de bote, querendo achar brecha na vida de alguém. Mateus 28:18, Jesus diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Diga comigo bem alto: toda autoridade já foi dada a Jesus. Agora olha Mateus 10:1. Jesus chama os discípulos. Quantos são discípulos de Jesus? E diz assim: dei-lhes autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Levanta suas mãos e fala: Jesus me deu a autoridade dele sobre a igreja. Lucas 10, verso 19. E eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Dê um glória a Deus, aplauda o Senhor. Cai fora daquela mentira de gente que fala: eu não vou interceder, eu não vou orar, porque se eu me levanto, vem o contra-ataque, então é melhor eu ficar aqui esperando. Mentira, o Senhor já te deu autoridade para você pisar sobre todo o poder do inimigo, e nada vai causar dano a você, porque você tem o guarda de Israel, que não dorme. Aleluia. Tiago diz que o diabo foge quando nós resistimos a ele. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele... O que é resistir? Resistência. Pedro também fala em 1 Pedro 5:9, resistir-lhes firmes na fé. Resistir firme na fé. Há uma resistência de não ceder. Mas antes de resistir, de gerar aquela resistência para a luta, para o ataque, para falar: na minha casa você não entra. O segredo de soldados, de guerreiros e guerreiras, Tiago diz que antes de resistir ao diabo, você deve sujeitar a Deus. Não se esqueça dessa ordem. Primeiro eu me sujeito. O que é sujeitar? É estar debaixo. É um termo militar grego que significa organizar, numa forma militar, estar sob o comando de um líder. E quando não é usado no conceito militar, essa palavra é uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de assumir responsabilidade e de obedecer. Diga comigo: sujeitar é obedecer a Deus. Como que eu me sujeito a Deus? Tiago 4, do verso 8, nos dá a receita. Eu me sujeito a Deus antes de resistir ao diabo. Quando eu me chego a Deus, e Ele se achegará a mim. Quando eu chego com a minha mão purificada. Quando eu tiro o ânimo dobre. Quando eu limpo o meu coração. Isso fala de arrependimento. Verso 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Ele vai te exaltar até mesmo sobre o diabo e todo o inferno. O inferno se levantou contra você, mas Deus exalta a sua vitória, dizendo: aqui você não tem vez. Nós precisamos ser uma igreja que se humilha diante de Deus, que está com o coração limpo, que tem compromisso com santidade. E o verso 11, não esqueça desse versículo. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgais a lei, não és observador da lei, mas juiz. Não seja um julgador do seu irmão. Vira para o seu irmão e fala: não fale mal um dos outros. Porque falar mal um do outro abre brecha para demônios atuarem na sua vida. Se exaltar-se diante de Deus é necessário. Quando você não se humilha diante de Deus, quando humilhar diante de Deus é necessário. Se o contrário acontecer, se tiver um tipo de orgulho e você se exaltar diante de Deus, isso significa que você está se submetendo ao diabo e se rendendo a ele. É só você colocar o texto em ordem inversa, que você vai entender um princípio que vai te gerar muito temor em se humilhar diante de Deus. Eu quero te falar que nós precisamos obedecer alguns passos. Paulo diz, como Pedro diz, que nós devemos nos fortalecer em Deus.
Diga comigo bem alto: a cada dia eu preciso estar mais forte no Senhor. 1 Pedro 5,10: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Deus vai fortificar você. Efésios 6,10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Diga comigo: eu preciso me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E por último, eu quero te dizer que você precisa viver como igreja para estar debaixo da promessa da igreja de Mateus 16:18. Fica de pé e abra sua Bíblia lá. Mateus 16:18. O que a Bíblia diz? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Levante uma das suas mãos e fala: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Olha para mim, há uma promessa que é para a igreja. Você tem que viver como igreja. Você precisa congregar, você precisa ser igreja, você precisa estar num grupo vida, se fortalecer em Deus, não deixar de cultuar por preguiça espiritual, por frieza espiritual. Não dê vez para o diabo não. Está na hora de você fazer alguma coisa, está na hora de você se levantar. O diabo foi vencido por Cristo, mas a Bíblia diz que ele ainda está atuante, esperando o quê? Que a profecia de Romanos 16:20 aconteça. Olha lá, marca esse texto para você. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás, e a graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Vamos ler aqui por essa versão, bem forte, bem alto. 1, 2, 3, já. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja, diga comigo, em breve. O Senhor vai colocar debaixo dos meus pés. Olha para os seus pés, debaixo desses pés. Ah, Satanás e todo demônio, a vitória será completa. Aleluia. Mas a cada dia nós estamos em triunfo, de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória, sabendo que a cada dia há uma porção de vitória que Deus está dando a você, porque as portas do inferno não prevalecem diante da igreja. A igreja está avançando nessa nação, nessa cidade, amém? A igreja está avançando, o reino de Deus está avançando. Então está na hora de você levantar as suas mãos e erguer a tua voz e usar a autoridade que Cristo te concedeu, e usar o poder do nome de Jesus, dizendo: eu repreendo Satanás e os seus demônios que estão tentando se levantar contra a minha vida, contra a minha saúde, contra o meu ministério, contra a minha casa. Quem tem coragem de abrir a sua boca e orar? Enquanto o ministério vai adorar, é hora de você orar. Aplique essa palavra e diz: eu tomo posse de toda a vitória no poder do nome de Cristo Jesus.